Oi, eu me chamo Samara Silva dos Santos, faço parte do projeto Residência Pedagógica da CAPES. Na aula de hoje, veremos o assunto fragmentação social e política no contexto da globalização, movimentos separatistas, conflitos étnico-raciais, movimentos nacionalistas e xenofobia. Esse é um breve resumo do que será visto na aula de hoje. Antes de mais nada, a gente precisa começar pensando o que é a globalização. Então, a gente pode definir como um processo de integração a nível global das regiões do planeta. Ele se dá principalmente nas relações econômicas, mas também nas sociais, culturais e políticas. Foi propiciado pelo desenvolvimento científico e tecnológico dos meios de transporte, telecomunicação e de tecnologia da informação. Além de saber o que é, a gente também precisa entender quando que ele começou. Então, alguns teóricos argumentam que teria se iniciado a partir das grandes navegações, ou seja, no século XV, enquanto que outros o colocam como um fenômeno mais recente. Apesar dessas discordâncias, todos concordam que a partir de 1970 a gente tem mudanças consideráveis no que diz respeito à dinâmica entre os países do mundo. Como já foi dito, o processo de globalização compreende essa integração a nível mundial dos países. Isso faria com que, segundo a visão de alguns, a globalização chegasse ao ponto de ter uma união entre todos os países do mundo e vir a criação de uma aldeia global e também de uma cidadania global. Na realidade, a gente acaba percebendo que esse processo desencadeou na fragmentação social, na intensificação das desigualdades socioespaciais, aumento da exclusão e intensificação das diferenças, tanto a nível regional, né, como a nível local. Para conseguir compreender o que veremos a seguir, nós precisamos entender primeiro três conceitos-chave. O primeiro seria o de nação, que tem mais relação com como indivíduos que fazem parte de um grupo se identificam com uma identidade construída, que tem relação com características culturais como costume, tradições e língua. Outro conceito é o de Estado, com E maiúsculo, que diz respeito às instituições que administram a nação. É um ordenamento mais jurídico, tem mais relação com a Constituição, por exemplo. E o terceiro conceito é o de território, que diz respeito ao espaço dominado e ou simbolicamente apropriado. Quando a gente fala em separatismo, a gente está falando dos habitantes de um território que querem sair desse estado, né, dessa coisa formal que eles fazem parte e se tornarem um estado independente. A autodeterminação dos povos é um conceito reconhecido pela ONU e pelos seus países signatários. Foi utilizado pelos movimentos de separação das antigas colônias dos países africanos. Só que, apesar desse reconhecimento, ele não é utilizado tão largamente assim por acabar desrespeitando a Constituição de alguns países, porque os países não querem que internamente haja separação. No Brasil, a gente tem dois casos históricos de separatismo. Um deles é a Revolução Farroupilha, que aconteceu no sul do país, e era uma tentativa de separar essa região do resto. O outro exemplo é a Inconfidência Mineira, que visava emancipar Minas Gerais do domínio português. A gente tem a questão envolvendo a Crimeia, que é uma parte da Ucrânia, que alguns tentam anexar à Rússia. Conflitos étnicos raciais. Por que eles ocorrem? Muitas vezes, as fronteiras que a gente estabelece ao constituir
um Estado-nação acabam dividindo territórios antes já existentes, mas que são passados por cima por toda essa burocracia. Logo, a diversidade étnica é desconsiderada e, ao longo do tempo, isso acaba gerando diversas questões. Um exemplo que a gente tem é esse da África, em que no primeiro a gente tem uma divisão política, né, do continente, e outro, uma divisão que embarcaria a diversidade étnica, ou seja, essa regionalização feita politicamente acaba desconsiderando bastante assim a diversidade que esse continente abarca. E, infelizmente, são clássicos os exemplos de países que têm conflitos internos, como o Sudão do Sul, que tem até uma questão envolvendo separatismo, Nigéria, Ruanda, entre outros. Como a gente já viu, o conceito de nação tem relação com essa construção, né, da identidade que abarca diversas características culturais, como língua, tradições, costumes. A gente dá ao nome dessa valorização dessas características de determinada nação o que a gente chama de nacionalismo. E aí, com o nacionalismo, além da exaltação do que é considerado como símbolo nacional, como bandeira, hino nacional, brasão, a gente também tem uma ideia de que a língua deve ser preservada, as tradições, os costumes, e também a ideia de que as fronteiras devem ser preservadas. O problema do nacionalismo é quando ele chega ao nível de enxergar o estrangeiro enquanto um inimigo da pátria. Então, aqui tem alguns exemplos dessa questão. No mundo, a gente tem o fascismo, entendido enquanto uma ideologia ultranacionalista e também autoritária. O nazismo, que tinha, né, na figura do Hitler um líder e reforçava a questão da superioridade ariana e um ódio a quem não fizesse parte dessa suposta raça. Além disso, aqui no Brasil, a gente tem um exemplo da ditadura de Getúlio Vargas, que é tido enquanto o primeiro presidente nacionalista e também de inspiração fascista. A xenofobia é definida pela Acnur como atitudes, preconceitos e comportamentos que rejeitam, excluam e frequentemente difamam pessoas com base na percepção de que elas são estranhas ou estrangeiras à comunidade, à sociedade ou identidade nacional. Essa definição é dada pela Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. E aí, todo essa problemática ela está ligada a uma ideia de nacionalismo além da conta de que o estrangeiro, ao estar, né, naquele país, ele está deturpando a identidade nacional e tirando o direito dos verdadeiros cidadãos daquela pátria. Então, a gente percebe que esse discurso acaba sendo acentuado em momentos de crise econômica por gerar uma narrativa de que esses estrangeiros estariam tirando emprego de pessoas que são nascidas naquele país. Como exemplos de xenofobia, temos no mundo Estados Unidos e México, em que os Estados Unidos têm um discurso contrário à imigração ilegal nas suas fronteiras, principalmente dos mexicanos. Então, para isso,
eles falam muito sobre a construção de um muro entre esses dois países e até tentando colocar como se o México tivesse que pagar esse muro. Além disso, a gente também tem os refugiados dos conflitos do Oriente Médio que acabam procurando refúgio na Europa. Assim, a maior parte acaba indo para outros países do Oriente Médio mesmo, mas alguns acabam indo para países da Europa que fazem fronteira. E aí eles acabam chegando lá e sofrendo forte repressão, parte da população. Aqui no Brasil, a gente tem a questão dos venezuelanos, porque a Venezuela é um país que passou e está passando ainda por uma crise econômica muito forte e alguns dos seus habitantes acabam tentando se refugiar aqui no Brasil e, ao chegarem, se deparam com xenofobia.